Primeiro passo aqui na nossa live, eu vou pedir só para você sair do Instagram e entrar de novo. Já. Não precisa nem escrever nada lá não. Fecha essa, não grava e começa outra. Muito samba. No YouTube eu consigo editar depois. Tá? Bom, primeiro passo, gente. Desculpa aí, a gente faltou colocar um adaptadorzinho no áudio. E aí ficou esse detalhinho aí. Então vamos lá. Primeiro passo, o RCI nas somatizações é uma abordagem para a gente entender como que você pode atuar clinicamente utilizando todos esses processos das funções involuntárias do corpo, que é a somatização. Então, qual que é a ideia? Nós acabamos dividindo e classificando, falando assim, ó, isso é somático, isso não é somático. Mas, na verdade, tudo é somático. O somático está ativando vários fatores do nosso dia a dia. Mas tem algumas questões, que é o que a gente vai colocar aqui com bastante clareza e com bastante evidência, que o somático está mais ativado. E quando esses processos, esse desequilíbrio está mais ativado, você vai começar a equilibrar o corpo utilizando os recursos que eu vou passar, que é o que a gente tem de melhores resultados clínicos. Pois o RCI, o raciocínio clínico integrado, ele atua em harmonia, utilizando toda a questão da terapia manual, terapia mecânica, terapias que trabalham com ativação neuromuscular, associado a RNPB, que é a reprogramação neuropsicobiológica, que são as funções, entendendo as funções involuntárias do corpo, que vai mexer no seu sistema nervoso autônomo, tá ok? Bom, então a primeira coisa que nós temos que entender, a gente aqui do Instituto coloca muitas tríades, né? E não vamos começar diferente, então chega perto aqui para a lousa, tá? Então nós temos aqui, ó, uma pequena tríade, que é o que começa você ter o entendimento o que é a somatização. Primeira coisa que nós temos na somatização, nós chamamos de cérebro, a primeira ponta da tríade. Cérebro. E o cérebro, ou vou colocar aqui, ó, o sistema nervoso central, a cachola, o encéfalo, tudo, tá ok? Então o nosso sistema nervoso central é o grande processador de tudo. Mas ele vai processar, mas não só ele que armazena tudo. Então é importante a gente entender esses processos, tá ok? Então tudo que nós temos, nós vamos ter um hemisfério cerebral que trabalha com grande atividade ou que trabalha com baixa atividade. E quando o sistema nervoso está em alta atividade constante, nós denominamos de simpaticotonia. Então nós temos a simpaticotonia e também a função parasimpaticotonia, que isso é muito clichê, principalmente para os osteopatas, né? A grande sacada é, vamos equilibrar a parasimpaticotonia, vamos fazer esse parasimpático crescer, mas para o parasimpático ter a sua autonomia e a sua frequência, são vários fatores que vão estar influenciando. Então, o primeiro passo que nós temos que avaliar, se o sistema nervoso autônomo, junto com o encéfalo, ou seja, todo o nosso processo dos 3 cérebros, que eu até passei uma live, que é o reptiliano, o paleocórtex e o neocórtex, está trabalhando em equilíbrio constante. Lembrando, quanto mais primitivo, maior a sua força de atuação clínica, maior a sua força de resposta neurosensorial ou até mesmo chamado vibracional para todo o nosso corpo. Então, no primeiro processo que você vai entender aqui, que eu já trabalho com isso há uns 15 anos, tenho 20 anos de formado, e a gente consegue equilibrar e ter grande profundidade dessa conexão do início dessa tríade que eu estou mencionando. Então, muitas vezes, o cérebro reptiliano, só relembrando que eu passei na live da semana passada, é quando você tem o instinto primitivo de fuga e luta. O cérebro paleocórtex, também chamado cérebro mamariano, é onde está conectado de encéfalo, projetado de encéfalo, onde tem todo o efeito nossos emocionais. Tá? E o neocórtex é o nosso racional crítico analítico, que não tem grandes funções nesse sistema que eu vou mencionar. Então, a gente fala que o grande processo de tratamento nas somatizações, é onde você vai ter as grandes questões somáticas, é no paleocórtex, tá ok? Que é nosso cérebro emocional. Esse é totalmente programável através do que você vem a sentir, ok?
Então, nesse momento, entendi o cérebro, tem o sistema nervoso central, simpático, parasimpático, e vou ter essas forças de fuga ou reparação, ok? Aí eu tenho outra base do cérebro na nossa tríade para você poder atuar perfeitamente nas suas somatizações. E o pessoal que tiver dúvidas aí, fiquem à vontade, pode perguntar que eu vou esclarecer, assim como todos os outros workshops online e presencial que a gente faz, tá? Outra segunda parte que nós temos que pensar, que é a percepção. Então, outra via que é de super importante é a psique. A psique. A psique está relacionada aos nossos processos, às nossas percepções. E o que isso quer dizer? As nossas percepções estão relacionadas aos filtros que nós temos do mundo. Então pensa comigo, se você não tem um filtro que flui muito bem, se você tem uma percepção codificada, uma informação que o seu cérebro está processando, vai alterar a sua realidade. Então nós gostamos de falar que a nossa psique está relacionada à Matrix. E o que seria Matrix, Fábio? Quem que já assistiu aquele filme Matrix? Né? Que as máquinas dominam e criam uma realidade virtual. Que tudo é o que você acredita que acha que é. Então, isso é o que acontece com o nosso corpo, com o nosso sistema nervoso. O que nós acreditamos, as coisas fluem normalmente. O que você não acredita, as coisas não vêm fluir tão bem. Então, a percepção, a nossa psique, ela pode ser acalmada, ou ela pode ser, normalizada, ou ela pode ser turbinada, ou até mesmo desacelerada, entrando numa percepção depressiva, ou entrando numa percepção maníaca, ou seja, muito agitada, conforme você tem todas as codificações, todos os códigos, os softwares, ou seja, todas as memórias codificadas de 0 a 2 anos no cérebro reptiliano. O cérebro paleolítico fica a vida toda e o neocórtex ele codifica muito pouco, ok? Então isso quer dizer o que, Fábio? Que até 2 anos se codifica instintos primitivos seus que não são mais reprogramáveis. De 2 até a vida toda, tudo onde tem atuando o seu processo emocional, você consegue trabalhar esse processo de reprogramação e mudança de percepção e mudança das equilíbrio das funções involuntárias que o somato emocional acaba acontecendo, puxando a sua orelha e você não entendendo isso aí. Então, e nós temos agora a terceira base na nossa pirâmide, que além do cérebro, do sistema nervoso, a percepção é o corpo. Cara, esse é o mais importante. Então, quando nós falamos de corpo, está relacionado à percepção até mesmo dos órgãos, dos tecidos, de toda a estrutura. Então, quando nós falamos de corpo, nós derivamos da memória tecidual. E agora que a parada começa a esquentar, entende? Que é o nosso grande diferencial aí do raciocínio clínico integrado, da RNPB. O nosso corpo, ele é uma bateria elétrica e ele tem energia, vibrações, sinapses, informações constantes, que é processado constantemente pelo cérebro, que vai ser acelerado ou não pela percepção que você tem. Então eu gosto de falar que a memória tecidual é a nossa memória de urgência do corpo. Fábio, mas como que é isso? Tem pessoas que falam que a gente não usa nem tantos por cento do sistema nervoso. Cara, lógico que usa, só que usa de forma involuntária, é muita coisa para ser processada. Então, o que acontece? A nossa memória tecidual, ela atua na nossa urgência. E urgência é o quê? Estresse. Então, mais uma vez falando, eu já falei isso algumas vezes, deixa eu arrumar isso aqui. Mais uma vez falando, o estresse habita nas fáscias. Entende? Mas habita nas fáscias para atuar como se fosse uma urgência. Então, tudo que nós vivemos, o nosso corpo registra como se fosse um software, como se fosse um baú, uma esponja, e isso vai estar codificado aos processamentos da tríade que eu acabei de mencionar.
Quando eu tenho a memória tecidual em funcionamento constante, ela tem um efeito vibracional energético, nós chamamos de neurosensorial, muito potente. Então, o sistema neurosensorial muito elevado, junto também com os processos do paleocórtex muito elevado. Então, nós podemos falar que a conexão entre o corpo, toda a memória de urgência, junto com o nosso cérebro emocional, ele vibra muito potente. E isso é a grande sacada para a gente poder entrar no processo de tratamento com grande validação clínica. Porque nós sabemos que na nossa emoção, tudo é o agora. Não existe passado, futuro nem presente. Tudo é o agora. Vou dar uns exemplos. Já vou conectar tudo isso no tratamento, você vai ver que louco e que completo que fica. Se você está chateado com uma pessoa, por uma situação que a pessoa já fez lá, talvez anos atrás, mas toda vez que você lembra, você vive o transtorno, o conflito, agora. Então você vê que não tem tempo, espaço, tudo é o agora no sentir. Vamos, por exemplo, estar chateado com essa pessoa e você fica sabendo que essa pessoa vai vir aonde você está. Você já fica puto da vida e talvez essa pessoa nem aparece. Mas você já ficou puto da vida e ela nem apareceu. Não foi real, foi só uma memória, uma ameaça, o que for, e te deixou em estresse. E aí o que vai acontecer? A forma que você filtrar a sua percepção, do exemplo que eu estou dando a essa pessoa, pode ser qualquer outra questão, a forma que você filtra essa pessoa, essa pessoa te deixa desvalorizado, essa pessoa te deixa impotente, essa pessoa te deixa separado, repugnado, essa pessoa faz você perder a sua identidade, a sua essência de viver, ou ela ataca a sua integridade. A percepção que você tiver do que essa pessoa que eu estou dando exemplo, do seu agora, vai fazer o seu corpo criar mecanismos de sobrevivência. Então o corpo suporta o estresse que habita nas fáscias, que é a sua memória de urgência, até 3 meses. Isso quer dizer o quê? Que nós falamos que é o processo de luto. Então, se o seu corpo não consegue estabilizar esse processo que você passou, aceitar o que você passou, quem que vai pagar essa conta? Você, porque ele vai criar mecanismos da sua percepção. Aí que vem o pulo do gato. E essa percepção, Fábio, você está falando que é a matrix dessa percepção, da onde que vem ela? Você tem que ter referência. E a referência muitas vezes vem do processo cultural. Cara, isso é muito pesado. Como assim cultural? Vamos, por exemplo, que eu vivo numa cultura que é comum todo mundo ser festeiro. Quem não é festeiro, eu falo, porra, aquele cara está errado. Se eu sou numa cultura que todo mundo tem que ir para a igreja, quem não vai para a igreja está no mundão, então você está errado. Então não é o que é o que você julga, é o que você tem de taxação da percepção da sua matrix. Exemplo, a pessoa que talvez beba cerveja, ele está endemoniado. Ou a pessoa que não bebe cerveja é bobo. Entende que eu estou dando uns exemplos bem básicos? A pessoa que anda de moto é um louco. A pessoa que anda de moto é um cara livre. A questão é a mesma. O que muda é a sua percepção. E da onde vem a sua percepção? Da sua cultura. E geralmente é do ambiente que você vive. É do ambiente e da sua família. Porque é lá que vem o berço da sua cultura. Então, da sua família já vem o seu ambiente mais precoce, que pode estar codificado dos 0 a 2 anos ou até da sua vida emocional de agora ou para sempre. Então, aquela grande sacada. Por isso a gente fala que o ambiente transforma, o ambiente modifica tudo, porque tudo é o agora. Geralmente, questões mal resolvidas no passado vai te deixar depressivo e questões mal resolvidas do agora vai te deixar ansioso para o amanhã. E o seu corpo vai viver o agora sempre. Então, entendendo isso sobre a memória tecidual, entendendo que ela tem a sua urgência, e aonde entra isso com sintomas, Fábio? Então, você está pegando até aqui, ó, um embrião na mão. Exatamente. Nós utilizamos a embriologia para entender como que esses tecidos e como esse sistema funciona de um processo biológico, de um processo involuntário do nosso organismo.
Porque não é justo uma criança, um bebê, nascer já com uma enfermidade. Aí a gente entra com questões racionais, ideológicas, religiosas e osas, mas na verdade, na biologia, segundo essa linha, as coisas simplesmente executam automaticamente pelo código que você tem e o que você leva. O sistema turbina ou não turbina e não está nem aí para nós. Essa é a força propulsora do grande comportamento humano. Um exemplo, se eu sou um terrorista e eu vou lá e explodo uma escola, mato um monte de criancinha e estou achando que isso vai me deixar liberto, minha percepção vai gozar serotonina, dopamina, neurotransmissores do bem. Ai, Fábio, não... é assim que acontece com a nossa mente. É assim que acontece biologicamente. Tudo depende da percepção que eu tenho. Não tenho algo maior se está certo ou errado a nível de percepção biológica. Mas obviamente que tem todas as questões, as vibrações, da boa intenção, mas tudo está relacionado ao que você sente, não só o que você faz. Então o sentir é o grande canhão, mesmo que você esteja com a sua visão distorcida. Vamos, por exemplo, talvez eu estou num processo religioso, sofrendo secundariamente por toda a catástrofe das pessoas. Quem vai somatizar? Eu. Mas, Fábio, você tem um bom coração. O coração é bom, mas se eu estou sofrendo e se eu não sei me dividir dessas coisas, eu sofro mesmo sendo bondoso. Ao contrário de ser um cara totalmente distorcido, fazendo mal para os outros, como o exemplo que eu dei, mas se a sua percepção vê como isso é bom, você vai gozar neurotransmissores. Entende? Tudo está relacionado à percepção, e a percepção vem da cultura, vem do ambiente, que provavelmente do que te doutrinaram, e geralmente quem te doutrina? A nossa família. Então, por isso que a gente está sempre se desenvolvendo e fazendo um grande diferencial no nosso dia a dia, tá ok? Então, entendendo tudo isso, agora a gente vai fazer o quê? E isso é o grande canhão, porque quando a gente começa a tocar o estresse, a urgência no corpo, aonde ela habita, você estimula o neurosensorial, você estimula, traz o problema passado ou um problema que pode ser até o futuro pelo toque para o agora, porque você está estimulando o tecido. Então, entender de memória tecidual, você vai começar a ver agora que nós temos duas forças propulsoras, e essas forças propulsoras é o que modifica o comportamento humano, que vai estar relacionado a todos os processos que a gente segue, neurosensorial, equilibrando toda a teoria do toque e também a medicina quântica, ou seja, toda a porção vibracional, neurosensorial séria. Não estou falando de questão, quando falar quântica, eu já torço o nariz, porque eu acho que essas doideiras aí de pessoas que estudam muito pouco só falam bobagem, tá? Então vamos entender como isso acontece no corpo e como com o toque a gente consegue fazer toda essa conexão. O que é mais legal da reprogramação no RCI é que você pode tratar à distância, só com psicoterapia, verbalizando, mostrando o sentido das coisas. Você pode tratar só na comunicação, você pode tratar só no toque sem se comunicar também. Ou você pode tratar das duas formas, ou seja, comunicando, ressignificando e tocando, que aí eu falo que é o canhão, mas obviamente o paciente tem que estar aberto e querendo isso também. Outra coisa que é muito legal é entender que ninguém está imune desse sistema. Muito menos eu, até que dou aula disso há anos, entende? Desenvolvo isso também, com a fusão de vários métodos. O sistema é turbinado e automático, tudo está o agora e está acontecendo. Então você tem até 3 meses para um problema que aconteceu com você e você aceitar e seguir a vida. Senão ele vai criar mecanismos de percepção turbinados devido à sua percepção. Então, exemplo. Fábio se sentiu desvalorizado na escola. Toda vez que pensar em escola, o meu corpo vai querer se proteger dessa desvalorização. O tônus muscular muda, tudo muda. Basta pensar que eu vou ir para uma escola ou uma escola vai vir até mim. Entende? Estou dando um exemplo bem grosseiro. Por isso que é importante ressignificar e desenvolver esses processos todos. Então eu vou apagar aqui um pouquinho. Está dando para entender aí, já? Depois dos erros e acertos, acertou? A gente não colocou o filtro. É a segunda aula. Só nas minhas aulas acontece isso aí. As dele constam certinho. O meu subconsciente fala que ele, além que ele ter rapado a minha carteira hoje, porque eu fiz o acerto com ele, o bicho quase deixou pobre, né, Silvio?
Você não deixou o pobre porque eu saquei dinheiro do CDI, aí CDI já, que a gente saca dinheiro lá do Nubank. Né, tô brincando. Ele falou ainda assim pra mim, Silva, na hora do almoço. Pô, se não der pra pagar tudo, não tem problema não. Eu falei, você tá me tirando, mano? Então você tem governo. Falou isso pra mim. Eu falei, eu não sou meio não, sua parte não, mas aqui eu não tenho essa conversa comigo não, tio. Falou mesmo. Aí eu achei que era tanto, mas ficou tanto. Eu falei, tomara que você ganhe umas 20 vezes mais no próximo acerto. Então vamos lá, é o seguinte. Então memória tecidual, tá? Tem alguma dúvida aí, Jader? Galera aí? O Fernando Sérgio comentou aqui, como sempre, transbordando, abraço, e ele perguntou, como eu modulo essas somatizações do sistema nervoso, já que como sistema nervoso, eu consigo modular a resposta inflamatória e sistema cardíaco? Você vai mostrar já. Eu vou mostrar. Vamos ver no decorrer da aula, da parte dos fundamentos, que eu estou passando só a parte de percepção e instintivo. E vamos ver no decorrer da aula, se eu já não respondo isso, se não responder, eu falo especialmente exemplos para ele, tá bom? Olha só que interessante. Memória, vou colocar MT. Memória tecidual. A gente já falou que é urgência, né? Memória de urgência. MT. A memória tecidual. Certo? Eu tenho a memória tecidual. O que é importante entender que ela trabalha de forma involuntária e por estímulos. Então, isso falamos. Isso vem da microfisioterapia. Muito legal essa visão, tá bom? Já estou até citando aí. Mas a gente não copia micro, a gente só pega os códigos da medicina germânica, da inteligência emocional, da microfísio, da leitura biológica e faz o grande diferencial na prática integrativa, tá? Então, primeira parte. Se eu tenho, vou fazer um vermelho e um azul para ficar melhor. Se eu tenho uma força, o meu corpo ele precisa de equilíbrios. Então, nós falamos que eu teria uma força F e uma força G. O que é isso? A F, a gente fala que é uma força forçada, um estímulo forçado, uma força externa. Então, a força F vem uma coisa muito intensa externamente. Então, vamos por exemplo. Eu sofri um baque lá, sofri uma rasteira, me traíram, uma força grande, vem externa. Aí que eu tenho que fazer? Meu corpo tem que gerar uma força G, já falei, né? Tem que gerar, tem que entrar uma força G para se proteger disso. Então, na memória do corpo, eu vou desenhar um homenzinho, e por muitos anos, esse homenzinho, cada vez ele está ficando mais bonito. Olha que bonito. Né? E a gente fala que isso é o corpo morfogenético, são forças vibracionais, energia sensorial, sinapse, hormônio, fáscias, coloca o nome que você quiser, tá? Então eu tenho a força G, não é áurea não, tá bom? É energia, vibração, você pode falar magnetismo, eletricidade estática, coloca o nome que você quiser, você tem vibração, você tem energia aí, tá? E você tem a força F. Estou fazendo didático aqui, tá bom? Então vamos, por exemplo, vem, a minha força F está muito forte, aconteceu alguma coisa que foi muito forte, fez um estouro aqui, ó. Veio um canhão lá de uma situação que me derrubou. O que o meu corpo tem que fazer? Ele tem que gerar uma autonomia G para poder manter a integridade neurosensorial sua. Entende? Talvez venha uma força F tão forte que a sua força G não consegue suprir. E aí registra tão forte em você, e se você não tem o governo da inteligência emocional e saber lidar com essas situações, sabe o que acontece? Você fica quebrado. E aí se faz um registro no seu corpo. Entende? E aí toda vez que você lembra disso, cria-se um sistema involuntário adaptado de mecanismo de proteção. Aí lembra da percepção? Vamos, por exemplo, que essa força F me faz ficar desvalorizado ou impotente. O meu sistema musculoesquelético entra em contração constante.
Se a desvalorização é impotência, é intelectual, vai trabalhar mais a região dos músculos da cervical. Então, toda vez que eu passo por essa situação, meu corpo, se está mais forte que a minha força gerada, cria-se um mecanismo. Aí registrou. Aí, vamos por exemplo, dando exemplo, senti isso na escola, estou alucinando aqui, tá? Aí eu fui para outra escola, fui na faculdade, senti isso de novo. Fui fazer pós-graduação, senti isso de novo. Fui fazer outro curso, outra pós, outro curso técnico, senti isso de novo. E aí você vai ter uma cascata de força F, cada vez ganhando mais volume. Faz sentido? E aí, isso cria-se mecanismos grandes na sua memória do corpo. Quando a gente vai modular, e desculpe a minha sinceridade, tá? Quando você vai modular de verdade, tratar sério, com autonomia, não com o que a gente vê aí, tá? Só fica no crânio, só fica na vista, eu sou osteopata, eu sei o que eu estou falando, tá? Você tem que ter essa visão maior, entende? Para você entender o que está acontecendo nas modulações do sistema. Ao mesmo tempo, se eu fico carente, altera as funções hepáticas, entendeu? A gente tem esse mapeamento que a carência altera as funções hepáticas. Se eu fico com atividade indigesta, altera as funções estomacais. Então, aí você começa a ter mecanismos associados à memória tecidual à sua percepção, entende? Que vai aumentando o volume. Então, eu falo brincando, se veio uma força F, você tem que ter uma força G da mesma altura. Muitas vezes pode acontecer ao contrário. Eu vou gerar outro corpinho aqui. Tá pegando aí, filho? E aí eu tenho a força G mais dentro do corpo, mais próximo, e a força F lá de fora, que vocês já entenderam aí no nosso mecanismo, né, didático. Talvez aconteceu uma força F pouquinho, não aconteceu muita coisa não. E você explodiu na força G. Bum! Fez o regaço. Por quê? Porque muitas vezes você já tem gatilhos muito fortes na força G em você. A gente sabe que até 3 gerações você leva esses gatilhos de força. E as crianças até 11 anos de idade já levam similaridade, semelhança direta do pai e principalmente da mãe nos conflitos. Então é muito comum eu tratar a criança e eu pegar todos os conflitos da mãe. Aí eu trato na criança e falo os problemas do casal. Sem exagero. Olha, sem exagero, esse pediatra aí indica eu na cidade. Tá? Então entenda. Por que indica? Porque gosta de mim? Não, porque melhora. Eu sou uma ferramenta que funciona. Eu não sou simpático. Não sou o Genichini. Não sou o Jader bonitão. Sou o Fábio Soler, baixinho marrento. Então entenda. Se você corrigiu esses, lógico, na hora que você está em psicoterapia, o papo é outro. É tudo muito abrangente. Vamos ver aqui. A couraça muda. Então, o que eu tenho que ter é um equilíbrio entre força F e um equilíbrio entre força G. Isso é lindo, cara. Então, sabendo disso, você vai seguir um mapeamento de ver aonde que o corpo registra esses tecidos e conforme você vai tocando e fechando o campo nesse organismo, você já entendeu que tudo é vibracional, neurosensorial, o tônus muda. Então, a primeira coisa que as pessoas falam assim, como é que você sabe das coisas? Porque o tônus muda. Então a gente tem um mapeamento sobre isso, sabendo basicamente as informações, quando começou, que direção que foi, etc e tal. Porque o estresse habita nas faces. Exemplo, você conhece alguém que fica nervoso e fica tudo pipocado aqui? É somatização. Conhece alguém que fica nervoso e a pressão baixa? Também é somatização. Conhece alguém que fica nervoso e fica constipado, o intestino para? Somatização. Ficou muito nervoso, ficou com alteração imunológica, ficou até com febre, até cachorro tem isso. O dono viaja e o cachorro fica doente. É ou não é? Crianças, adultos. Mas é aonde? Através dos registros da memória tecidual. Então, todos os animais que têm a função emocional somatiza. Réptil não, porque só tem o arqueocórtex, já falei isso em aula. Então, qual que é a grande sacada? Entender que tudo é vibração, que tudo é energia, que é conexão. E quando você vai tratar,
você vai estar conectado a esse sistema, que é chamado de campo morfogenético, ou epicorpo, que é o campo vibracional que modifica o tônus. Fábio, se eu fizer a craniana, funciona? Funciona, estímulo parasimpático, mas se você tiver com a memória muito ativada, eu não sei até onde você funciona. Entende? Incomparavelmente com essa questão. Ah, mas eu trabalhei isso, depois eu faço um craniano para potencializar. Aí mudou a conversa. Porque a gente precisa ser assertivo no layout de entendimento do looping de repetição que o sistema está fluindo. Faz sentido isso? Já tinham pensado nisso? Então, qual que é a sacada agora? Eu mostrar um pouco de fundamentos, eu mostrar como que clinicamente, até os osteopatas já sabem encontrar quando o somático está ativado, mas só não tem a melhor ferramenta e o entendimento de integrado para poder fluir isso. Essa é a grande realidade. Uma crítica muito construtiva. A minha ideia aqui é somar com todo mundo, não é falar que você não sabe ou eu sei, não é isso. Tá ok? A sacada é somar. Eu tenho centenas de osteopatas no Brasil, dezenas na Europa que estudam com a gente, comigo, com o Instituto, com o Jader. Por quê? Porque a gente está para somar. Então, quando a gente faz essas críticas, veja para o lado de crescimento, porque eu passei por tudo isso nesses anos todos. E quando eu fiz a fusão disso tudo, que é o que nasceu a reprogramação junto com o raciocínio clínico integrado, a gente sabe que a gente faz disrupção na vida dos nossos pacientes e de quem segue a nossa metodologia e a nossa filosofia terapêutica. Tá ok? Tem perguntas aí, querido? Só o Carlos Barbosa falou, boa noite, hoje eu consigo assistir, estou no Brasil. Quem que é isso aí? Carlos Barbosa. Tá no Brasil? Você é da onde, Carlos? Fala aí pra nós. Então vamos lá. O Nuno tá online também. O Nuno é o osteopata brabo, lá de Portugal. Então, chega mais, Silvex, vai você mesmo. Jada, tem que puxar as câmeras para trás um pouquinho aí. Eu vou fazer uma coisa, aí que vem. Por que o RCI nas somatizações? Porque eu vou fazer algo que osteopatas fazem muito bem, que é uma ausculta. Então, vamos entender, vou pegar um gancho para você entender como que a gente interliga tudo. São várias formas de você tratar a somatização. Eu falo que a principal é você chegar para o seu paciente e falar assim mesmo, ó. As dores mecânicas têm um padrão. As dores estruturais, viscerais também têm um padrão. E quando tudo está fora do padrão, você já justifica isso. Mas tem algumas auscultas que a gente faz que já dá positivo de cara. E a ausculta global do Barral, a ausculta global que a osteopata utiliza demais, cara, eles já dão positivo constante. O que só não sabe é ter a melhor ferramenta, o melhor entendimento para tratar integrado e nada fragmentado, tá? Não fica achando que você vai falar a palavra de cura para a medicina germânica, que pelo amor de Deus, isso não vai virar nada. Se virasse, você comprava o livro, lia o livro e se curava. É a conexão tempo-espaço, é a conexão de tudo que eu estou falando aqui, tá ok? Aí, literalmente, você vai estar com o embrião na mão. Com a embriologia, com a biologia fluindo. E, na verdade, você só vai ser um facilitador, que quem faz tudo é o próprio organismo. Então, a primeira coisa, a gente tem uma ausculta muito simples. Eu já gosto de perguntar, funções autonômicas básicas. Vou miguelar aqui um atendimento com a Silva. Vou fazer meio básico, mas vou fazer. E não combinei nada com ela. Silvia, você dorme bem? Eu durmo, mas não descanso. Então, ela dorme, mas não descansa. Ela apaga, mas não acorda restaurada. É isso. Então, a gente sabe que o sono ele tem a finalidade de restauração do corpo. Não é só dormir em sono leve. Então, você tem que entrar em sono mais profundo para restaurar. E para entrar em sono profundo, tem que desacelerar a frequência cerebral. Então, tem que ter harmonia em tudo que eu já mencionei. Tá? Primeiro passo. Segundo, então, você vê que o corpo não restaura tão bem, né? Esses relógios que mapeiam o sono, cara, isso é muito bom, vai abrir uma consciência muito grande para você sobre isso, e eu indico. Não precisa comprar relógios caros para isso não, tem muito reloginho barato que faz isso também, tá? Bom, perfeito. Dormir, já falou que dorme, mas não descansa, então não dorme bem. O intestino funciona todos os dias? É equilibradinho? Sim.
Quando a gente fala de intestino, a gente já joga o intestino na questão de defecar mesmo. Se a pessoa já é constipada também, já chama mais atenção nisso. Mas é toda a parte digestiva e digestória. O estômago é bom? Não. Tá entendendo? Então a parte digestória é até razoável, ela falou que ela vai todo dia, mas a digestão não. E qualquer coisa que mais que o somático altera, o sono e a digestão, quem não sabe disso, já? Até meu avô sabe disso, entendeu? Os finados avós sabem disso. Ah, ficou nervoso da gastrite, não é? Tá aí, ó, tá indigesto, não digere as coisas, tá lá, ó, vai infartar, né? Olha como ficou vermelho, olha lá, ó, agora não come, perdeu a fome, agora isso aí, joga tudo fora a comida, ó. Vomitou de raiva, quem não sabe disso, né? Beleza. Então, o sistema digestivo não está tão bem, as funções parasimpáticas não fluem, e é um sistema digestivo, quanto o sono, é a autonomia do parasimpático. Então, dormir bem, se o sistema digestivo funciona bem, e se o paciente consegue essa digestão, né? O intestino, a digestão e dorme bem. Você vê aqui, ó, o intestino passou, esses dois ficou. Aí eu posso perguntar outra coisa, você tem dores constantes? Sim. E essas dores estão relacionadas, tem justificativas físicas, de você estar sempre com dor, assim, pega muito peso, isso, aquilo. Você tem se sentido mais frágil do que você é? Fisicamente, não emocionalmente. Então isso também é porque é uma bola de neve, você não dorme, não cicatriza, não restaura, não digere, alimento não flui tão bem, entende? Então fica fraco mesmo, basicamente, perfeito. Então já entende que o somático pode estar sim ativado nela e pode sim, com certeza, ter registros aí. Será que é a força F ou a força G que está estimulando muito nela? A força G é uma força que ela está gerando e a força F vê um estímulo externo. Então se eu faço uma ausculta básica da osteopatia, coloca a mão sobre o vértex, coloca o peso da mão e espera um tempinho e vejo se ela balança, eu já fico sabendo se ela tem ou não tem desequilíbrio. Coloquei pressão, diminui pressão e espera. Deixa o corpo de boa, Silvio. Já segurou o corpo, quis vir para trás, né? Se o paciente quer vir para trás constante e ele segura, se nessa ausculta dá um estímulo muito forte, se só dá uma maciada no corpo, vamos falar de forma bem básica, dá só uma pequena balançadinha, a gente sabe que é fáscias em retração. Mas se ela chega a segurar, provavelmente se ela chegar a dar um passo, eu sei que é somatização. E se ela ficar balançando constante, é mais somático ainda. Você acha que você ficou mais balançando e vontade de vir para trás, não foi? É nítido, isso que ela está segurando, tá? Então, vou colocar de lado, olha para frente, para o horizonte, ó. Pressão. Se der vontade de dar o passo, não tem problema, deixa o corpo relaxar. Põe pressão maior, pressão menor e espera, ó. Dá para ver balançando aí, né? Ó. Beleza. Outra coisa, podemos fazer uma ausculta vibracional. Não deu tão positivo, tá? Com certeza já não está muito confortável aqui na frente das câmeras. Ó. Deu vontade de vir para trás de novo e ela segurou. Eu tenho certeza que se ela não estivesse segurando, provavelmente eu daria até um passinho. Se der um passo na ausculta, ou tem problema vestibular ou o somático está ativado. Beleza. Fiz a primeira processo. Outra coisa que acontece, tá pegando a luz aqui já? Outra coisa que acontece que é muito comum no nosso organismo, quando eu for agora fazer as palpações para ver se eu tenho os cistos ou os conflitos, os registros, coloca o nome que quiser, são vários substantivos, os relés, os gatilhos e tudo mais, nós sabemos que onde você tem um cisto energético, uma memória tecidual ativada, você tem impulso, você tem fator de atração, você tem tonificação. Então, na hora que eu palpar e vir descendo sobre a fáscia, aonde eu encontrar que tem um impulso ou uma tonificação, provavelmente eu estou em cima do cisto. E dali começa toda a metodologia
do tratamento da memória tecidual. Então, pode deitar aqui, Silvinha. Tem um travesseiro para ela aí? Aquele menorzinho atrás de você ali. Lembrando que, acreditem ou não, não está nada combinado. Como sempre. Né? Então vamos lá. Então, quais são os sintomas? Leitura de sintomas é muito importante também para a gente tratar. Tá? Quer que desligue o data show? Só se estiver trabalhando. Legal para mim funciona. Então, beleza. Me fala uma coisa, Silvio. Quais são os seus sintomas que mais têm te incomodado ultimamente? Eu fico muito ansiosa, muito nervosa, começa a sair bolinhas no braço e na perna. Quando ela fica nervosa, muito ansiosa, sai bolinha no braço e nas pernas. Faz tempo isso? Faz. Dobra aqui. Então, se ela fica nervosa e sai bolinhas no braço e nas pernas, por que acontece isso? Por que, Jada? Porque ela tem uma memória de urgência ativada constante, dando rugosidade nas peles, para deixá-la mais forte sobre alguma situação que ela está passando. Só que a gente sabe que a pele, ela vem da epiderme e é um tecido de conexão. Obviamente que isso é conteúdo, tá? Eu já estou antecipando. A epiderme está relacionado a conflitos de conexão entre o que está dentro de você e o que está fora de você. A conexão de contato com o mundo externo, entende? Então, muitas vezes sai bolinhas para te deixar mais rugosa, mais forte, para você poder passar pelo predador. Porque é isso que o instinto primitivo pensa. Que você sempre tem que ficar mais forte para poder sobreviver. E sai no antebraço, direito e esquerdo, e na coxa e... Antebraço, direito e esquerdo, na coxa mais direita. Por que só na coxa mais direita? Porque tem a questão de lateralidade. Então, a gente tem um lado direito para quem tem uma lateralidade psíquica destra e tem o lado esquerdo para quem tem uma lateralidade psíquica canhota. Bate palma para mim. Sempre que você vai tratar alguém, obviamente que a gente tem um cronograma, tem um roteiro passo a passo para a pessoa seguir, para não se perder nisso, mas eu estou fazendo uma coisa bem light aqui. E ela é destra no aplauso. Então isso mostra o quê? Que o lado direito dela está relacionado às questões territoriais, dinheiro, marido, território, tudo que é agregado, falar de forma simples. E o lado esquerdo está relacionado a filhos e mãe, nidificação, construção familiar, tá bom? Então a gente sabe, se sai mais para o lado direito é porque ela está tentando se proteger num mundo hostil, que é o processo com certeza, da grana, do território, do mundo, do mundão, questões territoriais. Faz sentido? Sim. E aí aquela história, muitas vezes, provavelmente, se ela já chega a pipocar desse jeito, é porque ela tem que inverter a polaridade, ela ser o machão, que ela não é instintivamente falando, ela ser o territorial, para poder sobreviver com as questões que o mundo está colocando na vida dela. Faz sentido? Uhum. E aí, por que eu estou acertando? Fala, você conhece ela? Não, é qualquer pessoa, isso é padrão, isso é ABC da somatização. Ela está invertida para sobreviver, só que o corpo dela cria couraças, porque o animal mais feio é o que põe mais medo e ganha mais território. O mais fedido, o maior, o mais rugoso. E por isso, questões de conexões, relacionado a território, o corpo dela fica rugoso. Beleza, Fábio, você entendeu tudo. Faz sentido? Muito. Aí agora eu sei de tudo isso, mas isso vai tratar ela? Não. E se eu ficar só fazendo isso com ela, eu só estou dando balanço no problema dela. Porque as pessoas que não entendem nada de somatização acham que só estimular a ferida já tratou, né, Jada? Deu um mexeriquinho na pessoa, já tratou. Não, você tem que encontrar o rastro do problema agora, que agora é que entra toque. Porque o toque é muito legal, porque eu vou conseguir buscar quando começou isso. E para mim poder buscar quando começou isso, eu tenho que encontrar pelo menos 2 conflitos na mesma linha. Então essa questão de ela estar tendo que ficar rugosa, mais braba, porque tem no mundo territorial, não está fluido para ela, com certeza começou lá atrás. E é aí que eu entro. Legal isso, né, Jana? Porque até então só estou fazendo leitura, e leitura é beleza, mas não vai resolver. Agora eu tenho que liberar o corpo e ressignificar ela de uma situação que ela passou, vai saber quando, e se eu encontrar, eu solto aqui e ressignifico. Se lascou, hein, Silvio? E aí, ó, começa o tragos, os antitragos é sempre um bom, eu falei, se lascou brincando, né? É sempre um bom local
para a gente fazer uma boa conexão. Então o tragos dela e o antitragos dela já deu bem um empuxo. Lembra que eu falei que empuxo é onde tem energia, onde tem cisto? É um ponto que eu já começo a me conectar com o sistema corpo morfogenético. E aí eu tenho vários relés, que são pontos que alimentam esse desequilíbrio. E aonde der mais positivo, eu consigo dar maior informação. E aonde deu mais positivo foi o relé esfenoide, na asa maior do esfenoide. Está esquentando, Silvio? Uhum. E aí, quando está esquentando, é que eu estou muito conectado e o sistema está vibrando, porque essa informação está doida para seguir a vida dela. Entende? E o esfenoide, a gente sabe, você lembra já do que é esfenoide? No sentido do relé primário? É algo que está relacionado à questão hormonal, e o hormônio são questões que você leva a informação, o estímulo mais duradouro. Então a Silvia é para ser uma mulher muito que guarda informações, guarda mágoa, guarda informações nesse sentido. São coisas antigas que estão constantemente informando ela. Faz sentido? Sim. Você é vingativa. Só um pouco. Tô brincando. Ô Jada, ela vai me processar, mano. Você pegou. E aí a gente começa a seguir outros pontos de conexão. Então, muitas vezes eu tenho que saber. As informações têm lateralidade, como eu já acabei de falar, destra e canhoto. E pelo joelho você já descobre isso muito bem e a lateralidade direita dela flui melhor. E aí tá esquentando. Então eu sei se tem uma lateralidade direita de uma via que é chamada rápida, que é o que significa o joelho lateral. E aí eu testo na pubis, no umbigo, no externo deu positivo e no frontal não, o externo travou. Então eu sei que nesse desequilíbrio o externo, ó, está esquentando, está dando resolução. Esse externo está relacionado a questões da adolescência, entendeu? Silvia, você menstruou com quantos anos? 9 anos. Não é estranho uma menina menstruar com 9 anos da idade da Silvia? Putz, chamei de velho. Uhum. Tô brincando. Quantos anos você tem, Silvia? 36. 36, entendeu? Então, por que com 9 anos já ela repugnou, tá dando o primeiro estímulo dela a se proteger do meio externo? Com certeza o ambiente não estava tão protetor no sentido territorial. Faz sentido? Uhum. Já travou aqui, ó. Entende? E agora eu já sei, então, que tem um efeito, começou com os 9 anos de idade, que está estimulando isso aqui tudo, na sua fase, tipo, início de mocinha, transição menina, mulher, foi antecipada, provavelmente porque a mãe precisava de alguém para ajudar. Entendeu? Faz sentido também? Então ela teve que antecipar o processo da infância para poder ajudar a mãe no sentido territorial. Mas ela é destra. Então, instintivamente, ela tinha que estar só ajudando a nidificar, a cuidar, a zelar. E o territorial, que provavelmente que faltou em casa. Faz sentido? Entende? Aí eu já sei essas informações todas. O tecido está pegando fogo. Começou com 9 anos de idade, só que o corpo dela tem que saber que isso já passou. Entende? Aí eu venho e encontro, venho descendo a mão sobre o corpo, numa palpação mais dérmica mesmo, tá vendo? E travou. Laço de sangue, entrada de vaso sanguíneo. Então eu sei que a questão, ela tem contratempos até hoje com essa história, com alguém da família sanguínea. Tem que aceitar. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas se a gente estivesse em consultório, eu ia perguntar para ela o que aconteceu. Para ela falar para mim tudo isso e eu utilizar a psicoterapia de ela aceitar essa questão. E por que fica mais fácil, Fábio? Porque ela está revivendo tudo isso biomecanicamente, energeticamente, neurosensorialmente, hormonalmente, porque ela está pelando aqui o calor do esfenoide e da situação que ela está revivendo. E ali que provavelmente, se é com o pai, ou se é com a mãe, ou se é com alguém que representa o cuidar, o zelar, a primeira pessoa que tem que cuidar e zelar da nossa família é o pai. Então é B.O. com o pai, tá entendendo? Teve alguma situação aí que ficou ativada. E aí isso pode transferir com quem ela se relaciona. Porque o pai é o primeiro macho instintivamente, com percepção de proteção do meio biológico, entende? E aí transfere com quem se relaciona, entendeu? Ou vai querer alguém mais pujante para ser mais territorial, ou não para você ser territorial. Sacou? Porque 2 machos brabo não se bica, entendeu? Mais ou menos isso, um vai ter que inverter. Um é alfa, outro tem que ser pelo menos ômega, senão não flui. Isso é tudo biológico que eu estou falando, e está esquentando. Então eu estou liberando a linha que a gente fala que é os laços de sangue, que é a entrada das
ressignificando ela de uma forma branda. E o que é mais legal, eu não preciso nem saber os detalhes do problema dela. Lógico, ela chega para mim e fala bonitinho, eu tenho mais acesso da psicoterapia para poder ressignificá-la. Mas é ela com ela, a aceitação e liberar essa situação dela. A mão que está sobre o esfenóide, está pegando fogo nesse protocolo que eu estou tratando, que é o protocolo de base, já é o primeirinho, já aprende a começar a tratar assim. Você mantém e segue uma linha do outro lado, para ver agora a linha do outro território. Não só a linha territorial, nível familiar. E bateu fígado. Então essa questão, gera-se carência a ela, uma fome que não se mata, entendeu? Não se acaba. Ou seja, isso é assim, isso é normal, isso é assim, isso é normal, mas nunca fica, tô saciado, entendeu? Dessa questão. Então isso fica martelando, fica fragilizando e fica se repetindo constantemente. Eu falo que a carência não tem fim, né? O mundo, quando você está com a carência, você vai estar sempre transferindo, querendo cobrir um buraco que não tem fim, como se fosse buraco de não tem fim, tá? E aí testo novamente. E aí bateu aqui com o geometria no meio das coxas, está relacionado a que é encontrar o seu bando. Então o que a gente já pega aqui? Entrada da família, os laços sanguíneos, deixa carente que não encontra o grupo. Sua família é unida? É isso, entende? Porque tem carências constantes, que não está andando todo mundo no mesmo bando, que é a alteração das suprarrenais, com os laços de sangue. Aí geralmente a gente volta para o primeiro, a linha, né, para o primeiro relé, o primeiro conflito, aí tem vários nomes, e aí ressignifica bonitinho, você vê como esquentou aqui? E até deixar isso para quem merece, não merece para você. A grande sacada é você trabalhar a aceitação disso. Seus pais só fizeram o melhor que puderam. E você é evoluída nesse sentido mais que eles. Então a responsabilidade e a aceitação é sua e quem recebeu o tratamento é você, não eles. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, mas não falando assim, fazendo a pessoa chegar nesse processo. Mas para isso, obviamente, eu preciso conectar melhor e, obviamente, eu vou fazer isso em live aberta para o mundo todo ver. Então, esquentou muito. E por que esquenta? Porque cria-se vasodilatação, dá sinais de liberação das fáscias. E a gente sabe, quando você está com uma fáscia bem engajada, ela relaxa. Então, o que acontece? Eu estou alimentando com o meu campo de energia esse relé e estou tocando outro campo de conexão. Então, essa cascata dela começou no esfenoide, no órgão, no osso hormonal, que veio estimular a entrada dos vasos de sangue, que estimulou a carência do fígado e o bando das suprarrenais, entende? Então esse é o sentido biológico que a tem atuando em balanço constante. Geralmente eu trato umas 3 linhas, ou seja, umas 3 direções dessas terapêuticas para liberar tudo. A grande sacada é que a gente tem que pensar que é assim, como ela teve isso, segundo esse registro, com seus 9 anos de idade, é muito comum ela estar vivendo isso em balanço até hoje, com seus 30 e poucos. E como que vai estar a sua filha nisso? Você acha que a sua filha não leva na mesma direção? Sim. Sim. Entendeu? Então, ela pode estar com o sistema mais turbinado, porque ela já veio de você, da sua cultura, da sua percepção, das suas dores e tudo mais. E das suas coisas boas também, tudo leva. Então, a ressignificar, organizar isso tudo, tirar isso dentro de você, mesmo que as pessoas não mereçam. E tem uma coisa que é muito importante, não é para você que eu vou falar, é para as pessoas. A gente só perdoa quem não merece. Quando você entender que o perdão veio para vagabundo, que o perdão vem para safado, que o perdão vem para quem não merece, você vai mudar o jogo da sua vida. As pessoas não devem merecer perdão, só merece perdão quem não merece. É você tirar isso de você, é você não se importar mais com isso e deixar a coisa fluir. Geralmente vai ter mais linhas, mas o seu corpo está se protegendo dessa situação para não ficar em balanço constante, tá? Se isso funcionou de verdade, provavelmente pode dar alguns sintomas. Se der os sintomas, no próximo atendimento eu vou lá, reavalio todos os sintomas que você teve para fazer leitura dos sintomas e buscar mais vias. Geralmente eu busco no máximo 3, 4 vias. Antigamente eu chumbava, desnecessário. Só pega as principais, ressignifica, anoto tudo para mim depois que o paciente volta em 3 semanas para mim reavaliar esse processo, tá bom? Geralmente, quando a gente trata, as auscultas mudam,
Eu vou testar isso também. E aí o que você sentiu depois disso, você me fala. O que você achou? Ótimo. Ela não vai falar que foi ruim, né, Jade? Vem pra cá, fica em pé. Todo mundo tem isso aí, faz parte. O importante é liberar, tá? Então, eu gosto de fazer a ausculta mesmo, mas sempre depois do atendimento, depois de 3 semanas, entende? Eu quero saber como o cara chegou, não como ele saiu do atendimento. Mas a Silvia está na recepção, ela vê como o pessoal, geralmente, quando eu trato nisso, como eles saem, né? Um sai liberto, um sai muito choroso, um sai tudo pipocado, e assim vai, né? Mas a grande sacada, tratamento rápido, objetivo, sem querer ser guru de ninguém e sem querer ficar segurando. Reprogramação você faz no máximo 3 atendimentos. Você já viu fazer muito atendimento com o povo? Isso não tem muito, tá? Fez, resolveu, segue a vida, tá bom? Olha para frente, vamos ver os cutinhos aqui. E aquela história, geralmente as pessoas acham assim, acabei de fazer a reprogramação, fiz o tratamento tal, com excelência, conectando, ressignificando, tocando, indo na leitura biológica, indo na medicina germânica, indo na inteligência emocional, indo nos toques terapêuticos dos melhores da micro e tudo mais. As pessoas, você vê que são vários métodos conectados, que esse é o que faz o diferencial. As pessoas acham que a ausculta tem que sair magnífica. Na verdade, tem gente que sai pior. Eu acabo de fazer, a pessoa fala assim, ó, nossa senhora, porque está toda descompensada. Por isso que a gente deixa passar umas 3 semanas para o corpo se reestruturar neurosensorialmente de novo, porque ele vai criar outros mecanismos. E aquela história, o nosso sistema nervoso, ele sempre quer repetir. Então você tem que encontrar um processo de repetição bom para ele, não um processo de repetição que fica em balanço constantemente te travando. Então tem que repetir sim, ele não vai parar de economizar energia para repetir, mas repetir coisas sustentáveis que vai fazer você ficar mais fluido, tá bom? Então eu posso fazer a ausculta vibracional também e vejo o que acontece. A Silvia está segurando muito o corpo, mas está tudo certo. Beleza? Então, ó, se você gostou dessa live, a gente está sempre querendo fazer esses workshops, pelo menos a ideia uma vez ao mês, e a gente está sempre, eu propus isso para a galera do RCI, que eu ia fazer um workshop mostrando sobre isso. Isso aqui se vende sozinho, e é aquela história, se você está assistindo essa live, e se você tem o coração terapêutico, isso não tocou você de verdade, vendo tudo que você viu aí, todos os resultados que a gente tem, realmente você tem que rever o conceito que profissional que você quer ser, né? E não vai ser eu que vou ficar estimulando, vem, não, você tem que querer vir. Então, por isso que eu não faço tanto pitch de venda, beleza? Então, pessoal do Instagram, se assistiu agora ou depois, quiser conversar comigo, chama no direct. Pessoal do YouTube, mesma coisa, pode mandar mensagem que eu respondo. E pelo link você conversa com o pessoal do meu time, ou você pode chamar e conversa comigo também, beleza? Um rapaz que comentou aqui no Instagram, o Cine, que é seu fã, que te acompanha, e aqui o Carlos Barbosa comentou assim, já do meu querido, pergunta pro Fábio se ele pode me enviar um livro de osteopatia visceral. eu criei uma das lives, eu passei o link de osteopatia visceral só naquele momento, tá? Então, se eu abrir uma live e falar que naquela live eu vou dar uma premiação, mas só naquele momento. Eu tenho que ser muito preciso nisso para realmente fazer as pessoas também ter o compromisso de andar comigo no momento que eu estou ao vivo, tá? Então não leve a mal não, mas só no momento das lives mesmo, beleza? Eu ia deixar um PDF aqui para vocês de reprogramação, mas acabou não dando tempo de fazer. Mas em próxima live eu solto um PDF para vocês aí, tá bom? Gente, então, tem dúvida? O Lovato só comentou, live show demais, como sempre, e o Fernando Sérgio colocou, esclarecedor, muito bom. Eu te fiz a pergunta lá. Ah, esclareceu. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, fica com Deus. E amanhã aqui é feriado e eu vou fazer o Clube Descomplicando a Dor falando sobre dores de pés, forma de pisada e cadeia ascendente completo, da pisada pronada, supinada, neutra, desabada, perna curta e o que acontece no tornozelo, joelho, pé, coluna, ou seja, aqui é assim, a gente não para nunca. Valeu, abraço, fica com Deus, tchau, tchau.